Prezados alunos, essa é uma aula de introdução a banco de dados. É, na verdade, a parte conceitual, que depois nós vamos utilizar um banco de dados para vocês fazerem uma atividade prática. É uma introdução porque vocês vão aplicar esses conteúdos com mais profundidade nas disciplinas de banco de dados 1 e 2. Esse é o último tópico da nossa disciplina nesse semestre. Depois, então, nós vamos aguardar a definição da reitoria sobre o retorno às atividades presenciais para ter ideia de como é que nós vamos encerrar o semestre, como é que vai ficar o nosso calendário acadêmico. Então, a gente tem o conceito de dados e de informação. O nosso curso de Sistemas de Informação, ele nos prepara para desenvolver sistemas para trazer informações para os nossos usuários. O dado é um fato bruto, por exemplo, o dia que eu nasci, a minha idade, a cidade onde eu moro, onde eu trabalho. A informação é juntar todos esses dados e trazer alguma coisa útil para o meu usuário. Um relatório, um gráfico, uma mensagem, uma recomendação. Então, a nossa ideia, como desenvolvedores, é desenvolver sistemas de informação que juntem vários dados, cruzem esses dados, manipulem os dados, não manipulação no conceito de deturpar os dados, mas manipular os dados, somando, resumindo, fazendo médias, montando os dados de uma forma gráfica para que usuários consigam usar essas informações que nós vamos construir a partir dos dados. Então, a informação são o quê? Um conjunto de dados que nós vamos converter num contexto significativo e útil para aquele usuário. Aí eu faço um sistema de informação e eu tenho diferentes usuários da empresa. A informação que eu vou mostrar para o presidente é diferente da informação que eu vou mostrar para o gerente de vendas, porque eles precisam de informações diferentes. Mas eu vou, a partir dos dados que eu tenho armazenados, gerar as informações. Se os dados forem armazenados de forma incorreta, eu vou gerar informações incorretas. O computador não corrige os dados. Então, é muito comum a gente ter problemas de armazenamento de dados que vão gerar resultados errados lá na frente. Eu vou dar um exemplo para vocês de um aluno que estava trabalhando com um sistema na área de saúde, no Hospital Presidente Vargas, na cidade de Esteio, e ele foi fazer um levantamento sobre fraudes de exames para o INSS. E aí tinha, na hora de fazer o cadastro dos pacientes, um campo onde colocava o sexo. Só que ao invés de ter informações pré-definidas, do tipo masculino e feminino, era um campo aberto. E cada vez que a pessoa ia cadastrar, digitava como queria. Então tinha M, F, MASC, FEM, masculino, feminino, homem, mulher. E ele descobriu que existiam 13 sexos diferentes cadastrados. Isso é um problema para gerar uma informação, porque ele queria saber, por exemplo, quantos homens tinham feito determinado tipo de exame. Mas aí como é que ele selecionava os homens? Se tinha MASC, M, homem, tinha várias formas de escrever que a pessoa era do gênero masculino. Então isso é um problema de entrada de dados, os dados foram entrados de forma incorreta, e eu, programador que fiz o sistema, não fui eu no caso, né? O programador que fez o sistema não fez corretamente, deixou que o usuário digitasse qualquer informação, qualquer dado, e eu gero depois uma informação errada lá na frente, porque eu não tenho os dados corretamente. Então, os nossos sistemas, eles não corrigem os dados. Eu consigo gerar informações, criar informações baseadas nos dados que eu tenho cadastrados. E esses dados ficam armazenados em bancos de dados, ou bases. A informação, ela está em toda parte dentro de uma empresa, de uma organização, e os nossos usuários, que são os funcionários dessa empresa, eles querem ter as informações relevantes para eles tomarem decisões. Tomar uma decisão sobre que produto eles devem colocar numa promoção, que produto está vendendo muito pouco, qual é o vendedor que precisa vender mais, se deve ou não abrir uma nova filial, qual é a filial que não está atingindo as metas de vendas. Por exemplo, agora todos os dias a gente vê a questão das informações do Ministério da Saúde sobre a pandemia da Covid. Então, eu preciso ter informações e gerar uma informação que seja útil para que as pessoas possam tomar decisões. Essas informações elas aparecem em diferentes níveis, formatos e granularidade. O que quer dizer níveis, formatos e granularidades, né? É uma explicação não muito detalhada para não ficar uma videoaula muito longa. O nível depende do nível
em que eu estou dentro da hierarquia da minha empresa, né? Por exemplo, uma informação financeira, ela é importante lá para o diretor financeiro e para o presidente da empresa, mas ela não deve ser mostrada para quem trabalha, por exemplo, no chão de fábrica, quem está lá como operador de máquinas lá da indústria, por exemplo. A granularidade, se essa informação é fina, ou se ela é mais grossa, se ela é mais detalhada, ou se ela é mais resumida. E os formatos, a gente sabe que hoje em dia a gente tem diferentes formatos, né? Eu tenho bancos de dados, tenho planilhas, tenho arquivos PDF, tenho arquivos em multimídia, né? Todas essas informações eu vou guardar dentro de um banco de dados ou de uma base de dados. O que é um banco de dados? É um conjunto de arquivos que tem algum tipo de ligação, de relação entre si. Um exemplo, né? Uma lista de telefones é um conjunto de registros referentes a pessoas físicas e jurídicas que possuem telefone. Um banco de dados com os dados dos alunos da UFSM. Um banco de dados com os dados dos clientes de uma determinada empresa. Então, isso são um conjunto de dados que eu tenho sobre alguma coisa que vão ser utilizados para que eu possa criar um sistema de informação e, a partir desses dados, gerar informações. Como é que as empresas guardavam informações antigamente, antes de existirem bancos de dados digitais? Um arquivo de metal, com pastas, como acontece até hoje, porque muitas coisas ainda têm que ser armazenadas em papel. Por exemplo, a UFSM tem um arquivo com as pastas de todos os alunos, com os documentos. Quando vocês fazem a matrícula, vocês entregam uma série de documentos em papel. Esses documentos ficam armazenados nessas pastas. Além de ter as informações digitais, ainda existem as informações em papel. Existem ainda muitas coisas em papel, processos, tramitando nas diferentes varas judiciais. Hoje em dia já tem muita coisa de processo eletrônico também. A ideia é que, com o tempo, a gente elimine toda essa questão de arquivos em papel e possa trabalhar somente com os meios digitais. Quando eu falo de um banco de dados digital, eu tenho que começar a entender alguns conceitos. Então, alguns conceitos. O conceito chamado entidade. O que é uma entidade? Uma categoria genérica que representa uma pessoa, um lugar, uma coisa. Por exemplo, cliente, fornecedor, funcionário, pedido, produto, aluno, turma, curso. Eu tenho, então, o banco de dados do UFSM que tem os dados dos alunos e dos cursos que eles fazem. Eu tenho uma entidade aluno, eu tenho uma entidade curso, eu tenho a entidade que é o campus de Frederica, é o campus de Palmeira, é o campus central. Cada entidade tem características que a gente chama de atributos, como se fossem variáveis. Por exemplo, fornecedor, código do fornecedor, rua, cidade, STEP, estado, CEP, telefone. Isso tudo são como se fossem variáveis, que a gente chama em banco de dados de atributos. O banco de dados relacional é o mais utilizado. Existem outros, vocês vão estudar outros tipos de banco de dados durante o curso. Por exemplo, bancos de dados orientados a objeto. Existem os bancos de dados como o MongoDB, que é um banco de dados não relacional. Mas o relacional é o mais comum. O que é relacional? Eu faço ligações entre as tabelas. Por exemplo, eu tenho cursos e alunos. E os alunos estão matriculados em cursos. Isso é uma relação, um relacionamento. Aí eu tenho professores e os professores ministram disciplinas. É uma relação entre professor e disciplina. As disciplinas são dos cursos ou são dos departamentos. Essa é outra relação. Então, o banco de dados relacional, ele guarda todos os dados no que a gente chama de uma tabela bidimensional, como se fosse uma matriz de duas dimensões que vocês estudaram na disciplina de programação. O que quer dizer bidimensional? Eu tenho linhas e colunas. As linhas são os registros, são as informações que eu vou guardando. As colunas são os campos, como se fosse uma tabela, uma planilha do Excel. Então, eu tenho o código do produto, o nome do produto, a quantidade, o valor. Essas são as minhas colunas, ou campos. As linhas são os produtos que eu vou cadastrando. Eu vou colocar o produto código 1, produto código 2 e assim por diante. Tabela de fornecedor. Quem é o fornecedor 8259? CBM, Rua Major Cezefredo, Canoas e todos os dados que eu preciso do fornecedor. Então, quando eu na tabela peça uma chave de outra tabela? Eu criei um relacionamento entre essas duas tabelas, uma ligação. Aqui nessa tabela, o código da peça é a minha chave primária, a minha primary key. E quando eu trago uma chave primária de uma outra tabela aqui para dentro, que é o caso do código do fornecedor, eu tenho a chamada foreign key, ou chave estrangeira. E aqui eu tenho as linhas.
registros ou tuplas, tá? Então, peça 137, trinco da porta, R$ 22,00, fornecedor 8259. Peça 145, retrovisor externo, R$ 12,00, fornecedor 8444. Se eu permitir que eu cadastre aqui uma peça com um fornecedor que não está cadastrado na tabela de fornecedores, eu vou estar também causando um erro no armazenamento de dados. Eu só posso cadastrar fornecedores que já foram previamente cadastrados na tabela de fornecedores. Por que eu não guardo informação de peças na mesma tabela de fornecedores? Poderia fazer isso, mas eu estaria fazendo um banco de dados da forma errada. Um fornecedor pode fornecer várias peças, então eu teria que ter muitas linhas na tabela para colocar todas as peças fornecidas e acabar guardando informações redundantes dos fornecedores. Vai aparecer o nome do fornecedor, o endereço. Eu vou estar armazenando informações desnecessárias, gastando espaço de disco para armazenar uma informação desnecessária, porque se eu guardar uma única vez a informação sobre o fornecedor e eu tendo o código dele, eu consigo acessar a informação. A tabela peça, então, além dos dados específicos sobre as peças, possui um campo com o código do fornecedor que faz a relação ou ligação com a tabela fornecedor. Isso é o que a gente chama então de relacionamento. Quando um campo que é a chave primária de uma tabela é utilizado em outra tabela, ele é chamado de chave estrangeira. Então, o código do fornecedor é a chave primária na tabela fornecedor. Na tabela de peças, ele é uma chave estrangeira, que ele é usado para buscar os dados. Ao organizar os dados nas tabelas, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu não posso fazer com que os atributos apareçam em mais de uma tabela, tá? Em mais de uma entidade. Então, aquela questão, né? Por que não colocar os dados dos fornecedores na tabela peça? Aí eu vou estar colocando o dado do fornecedor lá, o endereço do fornecedor na tabela fornecedor e também na tabela peça. Isso não faz nenhum sentido, tá? É redundância e eu estou guardando os dados. Como é que eu faço para representar graficamente um banco de dados? Uma coisa é eu usar uma ferramenta para criar o banco de dados, que é o exemplo que nós vamos fazer depois na prática, na segunda parte da aula. Mas a gente, como trabalha com a questão de engenharia de software, vocês vão ver durante o curso que muitas vezes a gente faz um esquema gráfico e a partir do esquema gráfico alguém vai ler esse esquema e vai conseguir colocar esse esquema implementado na prática. É a mesma coisa que um arquiteto ou engenheiro quando desenha a planta de uma casa. O mestre de obras vai pegar aquela planta e vai entender o que tem que ser construído. Então, uma representação esquemática para um banco de dados relacional é conhecido como diagrama ER, Entidade Relacionamento. A gente vai representar nesse diagrama as entidades, que são as tabelas, e as ligações, os relacionamentos entre uma tabela e outra. E essas ligações podem ser um para muitos e muitos para muitos. Um para um não é muito costume de se utilizar, não é muito costumeiro, porque não faz muito sentido. Se usa muito o um para muitos e o muitos para muitos. O que é um relacionamento um para um? Por exemplo, eu tenho um sistema que vai guardar os dados dos funcionários de uma empresa e eu quero separar os dados, uma parte que poderia ser dita mais pública e uma parte mais confidencial que poderia ter uma senha de acesso. A questão de salário e benefício eu vou colocar numa tabela confidencial. Então eu tenho uma tabela que tem os dados mais públicos, mais simples do funcionário, e uma outra com os dados mais sensíveis, que eu quero que fiquem, de uma certa forma, mais confidenciais. Para cada registro dessa tabela pública, eu tenho um único registro nessa tabela mais confidencial, um para um, que eu represento graficamente como nesse desenho aqui. Ó. Eu tenho um retângulo que representa uma entidade, que é a tabela dados cadastrais, um outro retângulo que representa outra entidade chamada dados confidenciais. Essa linha representa o relacionamento ou ligação, quer dizer que essas duas tabelas estão ligadas. E esses tracinhos aqui representam a ideia de um para um. Eu tenho um dado cadastral de um funcionário e aqui eu tenho apenas um dado confidencial. Não quer dizer que é um dado só, eu quero dizer que um funcionário que está com seus dados cadastrais nessa tabela do lado esquerdo tem apenas o mesmo código desse mesmo funcionário uma única vez representada nos seus dados confidenciais. O funcionário é o 1001. O código 1001 aparece aqui e aparece uma única vez aqui. O funcionário é o 2005. O 2005 aparece uma única vez aqui e uma única vez aqui. Um outro relacionamento que é bastante utilizado, um para muitos. Por exemplo, um curso tem muitos alunos.
Então, é um relacionamento 1 para muitos. Um curso tem muitas disciplinas. Por exemplo, no nosso caso aqui do exemplo do fornecedor, tá? Fornecedor e peça. Cada fornecedor pode fornecer mais de uma peça. A mesma empresa pode me vender capô, porta, tapete, trinco de porta. Tá? O outro fornecedor pode vender vidro, pode vender pneu, pode vender roda. Mas cada peça única, para mim, tem um único fornecedor. Então, é um relacionamento chamado 1. Como é que eu represento um relacionamento 1 para muitos? Por exemplo, para cada registro na tabela fornecedor, podem existir muitos registros correlacionados na tabela peça, ou seja, eu tenho lá na tabela peça várias peças vendidas por um mesmo fornecedor. Então, eu tenho a entidade fornecedor, tabela fornecedor, e a entidade peça, que é a tabela peça. Fornecedor e peça tem uma ligação, tem essa linha de ligação. Um fornecedor, tá? Como é que eu vejo essa questão do 1 para muitos? Esse tracinho duplo aqui é o 1. Esse tracinho que parece chamado pezinho de galinha aqui é 1 para muitos. As caixas, que são os retângulos, são as entidades e as linhas são as ligações dos relacionamentos. Fornecedor fornece peça. Uma peça é fornecida por um fornecedor. Um fornecedor fornece muitas peças, 1 para muitos. Se eu pegar agora no nosso exemplo ali do banco de dados e acrescentar uma tabela referente a pedidos, eu sou responsável por fazer os pedidos para os fornecedores da minha empresa e eu vou então abrir lá o sistema para fazer os pedidos. Um fornecedor atende a muitos pedidos. Então eu vou criar uma tabela mais no meu banco de dados para colocar o pedido. Eu vou colocar o número e a data do pedido. O pedido não. Peça 137 que eu tenho da porta. Nesse pedido 3502 ele é pedido uma vez só. Mas a semana que vem eu posso pedir de novo a peça 137, mudando o número do pedido. Então, essa questão. Um pedido pode englobar muitas peças de um mesmo fornecedor e uma única peça pode ser pedida muitas vezes em diferentes pedidos. Sempre que existe essa ideia, eu tenho o chamado relacionamento muitos para muitos. Quando eu tenho relacionamento muitos, para poder ligar duas tabelas, não adianta só fazer o traço e dizer que eu tenho muitos para muitos. Eu preciso ter uma tabela de concatenação. Alguns autores chamam de tabela concatenada, tabela de intersecção, tabela auxiliar, tem vários nomes. É uma tabela que vai ligar essas duas. Eu tenho o seguinte desenho. Um fornecedor fornece muitas peças, é um relacionamento 1 para muitos. A peça faz parte do pedido. Tá? Eu tenho um pedido, pode ter muitas peças, e a mesma peça pode aparecer em muitos pedidos. É um relacionamento muitos para muitos. O que eu faço? Eu crio uma tabela auxiliar, que aqui eu chamei de item, e aí eu tenho relacionamento 1 para muitos dos dois lados. 1 para muitos entre peça e item, e 1 para muitos entre pedido e item. Tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? O que é o item? Eu vou ter que guardar da tabela peça e da tabela pedido pelo menos a informação que é a chave primária de cada uma. Então, item eu vou buscar o código da peça mais o código do pedido. E mais alguma informação que eu preciso guardar especificamente do item. Qual é a quantidade que eu pedi, qual é o valor, se eu quiser guardar o valor daquele dia que foi pedido, e data do pedido, as informações que tem a ver com o item. O que eu não preciso guardar? O nome da peça, que está aqui, o valor unitário, que está aqui. Tá? A data do pedido eu preciso guardar aqui? Mas eu posso guardar a data do pedido aqui. Se eu guardar aqui, eu vou ter que guardar várias vezes. Se eu guardar aqui em pedido, eu vou guardar uma vez só. Então, vocês têm que também estruturar o banco de dados pensando numa forma de organizar melhor as informações e não gastar também espaço desnecessário. Então, sempre que o relacionamento for muitos para muitos, que vocês enxergarem esse relacionamento muitos para muitos, vocês vão precisar de uma tabela auxiliar. Por exemplo, eu tenho um curso que tem muitos alunos matriculados. Um curso tem muitos alunos. Então, isso é um relacionamento 1 para muitos. Se eu pensar, por exemplo, disciplinas. Uma disciplina pode estar em vários cursos. Então, um curso tem muitas disciplinas. É um relacionamento 1 para muitos.
Vamos pensar num outro exemplo. Uma disciplina pode estar em vários cursos. Então, isso é a ideia do muitos. Eu tenho que ver se o muito serve para o outro lado também. Então, vamos supor que eu faça o seguinte. Ó. Disciplina, um curso tem muitas disciplinas. Um curso, muitas disciplinas. Um para muitos. Uma mesma disciplina pode aparecer em vários cursos? Aí é uma pergunta, né? A mesma disciplina pode aparecer em vários cursos? Eu vou ter que perguntar para quem entende do negócio, para quem eu estou desenvolvendo o sistema, para ver se isso é verdade. Se a pessoa me disser não, a disciplina não pode aparecer em vários cursos. Então, um curso tem muitas disciplinas, um para muitos. Se a pessoa que entende lá do negócio disser para mim, sim, a mesma disciplina pode aparecer em vários cursos. Então, eu tenho um curso tem muitas disciplinas e a mesma disciplina pode aparecer em muitos cursos, em vários cursos. É um relacionamento muitos para muitos. Então, às vezes, não adianta só eu, programador, achar que sei o resultado, que sei como fazer o banco. Eu tenho que perguntar para o meu usuário. Entre curso e disciplina é um para muitos e eu vou ter só as entidades curso e disciplina? Ou entre curso e disciplinas eu vou ter muitos para muitos e vou ter que ter uma tabela auxiliar? Por exemplo, quando é que eu posso ter uma disciplina que é ministrada para vários cursos? No FSM isso é bastante comum. Eu tenho uma disciplina ofertada por um departamento e ela pode estar no curso de Sistemas de Informação, ela pode estar no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, ela pode estar no curso de Agronomia, e aí eu preciso ter uma tabela auxiliar para quê? Para saber qual é o código do curso, qual é o código da disciplina, e eu, na verdade, vou estar gerando ali como se fosse uma turma, né? Eu tenho uma turma, por exemplo, de metodologia científica, que é uma disciplina igual para vários cursos. Mas isso sempre eu tenho que perguntar para o meu usuário, para entender como é que é o negócio do usuário. Vocês vão ter que raciocinar para saber se quando vocês estão montando o banco é um para muitos ou é muitos para muitos. Quando eu vou trabalhar com banco de dados, o que eu preciso? Eu preciso de uma ferramenta para poder criar o banco, definir a tabela, definir as estruturas, para colocar os registros, para acessar os dados, que é um programa que vai armazenar os dados que eu vou usar depois nas interfaces que eu vou criar usando linguagem de programação, PHP, Java e assim por diante. Então eu tenho os chamados Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou DBMS em inglês. Access, Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, Paradox, DBase, Firebird e por aí vai. Tem uma série de bancos de dados, depende do lugar onde vocês forem trabalhar, qual é a tecnologia que vai estar sendo aplicada. O que eu tenho quando eu uso um sistema gerenciador de banco de dados? Eu não preciso, eu, programador, entender como os dados estão armazenados. Quando vocês programam, por exemplo, em linguagem C e usam arquivos de dados, vocês vão ter que entender como os dados estão armazenados porque vocês não têm um sistema gerenciador de banco de dados. Quando eu tenho um SGBD, o programador ele não precisa ir a fundo do banco, ele não precisa entender. Inclusive, ele pode ter alguém que vai criar a estrutura de banco de dados e vai manipular o banco, que é o chamado administrador do banco de dados, e ele cuida só do programa. Então, eu tenho, quando eu uso um SGBD, uma visão lógica, como é que o meu usuário visualiza os dados, e eu tenho uma visão física, que é ver a estrutura do banco. Depois a gente vai usar uma ferramenta chamada PHP-MyAdmin e vocês vão ver a estrutura do banco de dados. Eu enxergo quais são as tabelas, quais são os campos, qual é o tipo de cada campo. Só que isso não importa para o meu usuário final. O usuário final não precisa saber o nome do aluno é um campo do tipo varchar. Ou o número de matrícula do aluno é um número inteiro. Isso não interessa para o meu usuário. Essa visão física ela é desnecessária para o usuário. Então aqui eu tenho um exemplo de um banco de dados, com esse símbolo aqui, com uma série de informações, como se fossem variáveis, que são os campos, né? Código, nome, número do PIS, cargo, data de contratação e assim por diante. O meu sistema gerenciador de banco de dados que pode criar diferentes visões. Ó. Por exemplo, uma visão de benefícios, que vai falar sobre plano de saúde, PIS. Uma visão da folha de pagamento, que vai calcular o salário. Então, eu tenho aqui a parte mais física, que é a estrutura, e aqui a parte mais lógica, que são diferentes visões que eu posso ir mostrando para os meus diferentes tipos de usuários, a partir do mesmo banco de dados. Quando eu trabalho com um banco de dados relacional, eu vou começar a fazer uma série de operações, né, para eu poder buscar os dados, para eu poder inserir os dados, para poder mostrar informações para o meu usuário.
desde que as tabelas compartilhem um elemento de dado em comum, que são as chaves, que fazem as ligações, né? Código do fornecedor, código da peça, o número do pedido. Se eu não tiver chaves, eu não tenho como fazer essas ligações. Então, tem algumas operações básicas que eu posso usar para manipular meu banco de dados. Então, eu tenho select, project e join. Selecionar, projetar e vincular. Vou mostrar aqui busque os dados do fornecedor. E aí eu vou pegar, então, essa seleção vinculada com essa segunda tabela e vou gerar uma projeção. Aí eu quero as peças cujo código é 137 ou 150. Aí eu trouxe a descrição e eu quero vincular com o fornecedor. 8259 é o fornecedor CBM, 8263 é o fornecedor ABC Limitado. Como é que eu faço isso? Eu vou usar comandos de manipulação. E esses comandos eles vão estar escritos numa linguagem chamada SQL, Structured Query Language. O que eu tenho quando eu trabalho com um banco de dados? Eu tenho a definição dos dados, que é construir a estrutura do meu banco de dados, o chamado dicionário de dados, que é quando eu faço como se fossem comentários, eu explico o que significa cada um dos dados que eu estou armazenando, e uma linguagem para manipular os dados, inserir, consultar, atualizar, excluir. Então, definição de dados, criar a estrutura do meu banco, criar as tabelas e os campos, os atributos. A documentação, que é a parte do dicionário de dados. Tá? O dicionário de dados, muitas vezes as pessoas costumam não utilizar, mas quando eu vou fazer a modelagem formal de um banco de dados, além do modelo entidade de relacionamento, eu também tenho que definir o dicionário de dados. Por exemplo, eu vou lá no banco de dados e crio a TB Produto. Eu vou explicar o que é TB Produto. TB Produto é a tabela que armazena as informações sobre os produtos que vão ser vendidos na minha loja. Aí eu tenho um campo que é código produto, eu vou ter que escrever. Código produto significa código do produto, que é um tipo de dados inteiro, é a chave primária que não pode ser duplicada. Então, o dicionário de dados é como se fosse uma explicação, uma documentação do banco de dados. Aqui eu peguei um exemplo bem simples do Access, que não é o banco de dados que a gente vai usar no exemplo prático, para vocês verem, quando eu estou criando a estrutura do banco de dados, eu tenho uma tabela aqui chamada livros, eu tenho os campos, título, autor, editor, edição, data de aquisição, o tipo de dados que eu guardo, como se fosse o tipo de uma variável, e aqui na descrição, aqui não é obrigatório, é como se fosse o meu dicionário de dados. O que é título, o que é autor, o que é editor, então eu fui explicando aqui. Aqui embaixo eu tenho o formato de cada. Quando eu seleciono o tipo de dados, eu seleciono o formato. Por exemplo, data de aquisição é um tipo data e hora, e eu escolhi aqui o formato data abreviada. Isso vai depender da ferramenta de banco de dados que vocês vão utilizando. Aqui eu tenho um exemplo do meu banco de dados que eu criei. Ele tem uma tabela livros, eu posso fazer consultas, eu posso criar formulários para o meu usuário poder manipular os dados e eu posso criar relatórios. Claro que essa ferramenta aqui, que é o Access, ela tem uma série de funcionalidades já pré-definidas para que eu possa trabalhar com o banco de dados sem ter que entender de programação. Aqui eu tenho o exemplo do formulário. O que é o formulário? É uma tela onde eu posso manipular os dados, eu posso incluir dados, eu posso consultar. Aqui a gente tem a navegação, as setas para navegar pelos registros. Isso tudo aqui o próprio Access monta quando eu crio um formulário, mas eu poderia fazer isso através de uma linguagem de programação. O que é manipular os dados? Eu quero acrescentar novos dados na minha tabela. Colocar novos alunos, matricular novos alunos. Eu quero fazer uma alteração, alterar o endereço. Eu quero alterar a data de nascimento, foi digitada errada. Eu quero apagar uma informação. Eu tenho um produto cadastrado que eu não vendo mais, eu quero apagar. Eu quero consultar, gerar um relatório de produtos vendidos. Eu quero consultar todos os alunos de um determinado curso. Então, eu preciso de uma linguagem para manipular os dados no meu banco de dados. E a linguagem mais utilizada é a chamada SQL, Structured Query Language. Se eu quiser traduzir, seria linguagem de consulta estruturada. Eu posso usar o SQL em diferentes bancos de dados, em Access, em SQL Server, em MySQL, em Postgre, em Oracle, porque é uma linguagem padrão. O que muda algumas vezes é alguma regrinha de sintaxe. Muda o apóstrofo, muda um símbolo, mas a forma de montar os comandos ela é. Tem vários comandos, tá? Tem comando para criar tabela, tem comando para alterar a tabela. Eu coloquei aqui os 4 comandos básicos
que a gente usa quando faz o chamado CRUD. O que é CRUD? CRUD quer dizer Create, Retrieve, Update e Delete, ou Delete, se vocês preferirem, né? O certo é Delete. CRUD são as 4 operações básicas que eu faço quando eu trabalho com banco de dados. Criar, recuperar, atualizar e deletar. Criar é inserir um novo registro, recuperar é fazer uma consulta, update, atualizar é alterar e excluir, que é o delete. Então, para consultar eu uso o comando select, para atualizar eu uso o comando update, para inserir um novo dado eu insert e para excluir eu delete. Se eu for comparar com o CRUD, né, o C de create é o insert, o R de retrieve é o select, o U de update e o D de delete ou delete. Aqui alguns exemplos que depois eu vou fazer na prática com vocês usando o banco de dados MySQL. Por exemplo, select asterisco from fornecedor where código fornecedor maior que 100. O que eu escrevi aqui? Ó? Selecionar asterisco, quer dizer, todos os campos from, de qual tabela? Da tabela fornecedor, where, onde, é como se fosse uma condição, um if, onde o código do fornecedor seja maior que 100. Ele vai listar então só fornecedores cujo código seja maior que 100. Select asterisco from peça where descrição like a asterisco. Selecionar todos os campos from da tabela peça, onde, where, a descrição seja iniciada pela letra A e depois da letra A pode vir qualquer coisa, que é uma máscara. Alguns bancos, ao invés de asterisco, usam como máscara o sinal de porcento. Inserir dentro, inserir dentro da tabela fornecedor o quê? Esses dados. Código, nome, endereço, cidade, aí tem que ser na mesma ordem que eu defini a estrutura da tabela. Deletar, delete, asterisco from peça. Deletar tudo da tabela peça. Esse é um comando bem perigoso. Eu deleto todos os dados de uma tabela de uma vez só. Quando eu vou usar, por exemplo, o comando delete ou o comando update, é muito importante lembrar do where. Deletar da tabela peça onde o quê? Qual eu quero deletar? Onde o código seja igual a tal. Quero deletar todas as peças de um determinado fornecedor, para não deletar toda a base de dados. A gente vai fazer um exemplo prático para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Usando o MySQL, que eu vou depois criar uma videoaula também para vocês poderem fazer essa atividade.